Olá, divinas maravilhosas! Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Drica Divina, maquiadora profissional, especialista em beleza, maquiagem e skincare para mulheres maduras. Se você ainda não me conhece lá no Instagram nem no TikTok, dá uma olhadinha nessas plataformas e já me segue. Hoje eu vou te ensinar quais são os 5 piores erros de maquiagem que te envelhecem. Maquiagem pele madura tem realmente suas especificidades, digamos assim. É necessário a gente adaptar alguns modelos de maquiagem que a gente tem como referência, que são as maquiagens para mulheres jovens. E no caso das mulheres maduras, o tipo de base, o tipo de técnica, a textura do produto, tudo isso influi e pode ressaltar as nossas linhas e rugas. Fato é que esse canal é para você, mulher que já tem pele madura. Então, quer dica de skincare, de maquiagem, estilo de vida e autoestima? É aqui no Drica Divina. Então, já me segue e aciona o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O primeiro erro é a consistência da base. Quando a gente fala em peles maduras, e surpreendentemente pele madura é acima dos 25 anos. Não sei se você sabia. Você já sabia disso? Lá para os 25 anos, a gente perde 1% de colágeno ao ano. Então, é preciso cuidar da pele. Eu, por exemplo, eu cuido da pele desde os 20 anos. Desde os 20 anos eu não tomo sol no rosto. Bases muito grossas, muito consistentes, como essa aqui, por exemplo, tá vendo? É tipo um bloco de base. A pele fica bonita, mas fato é que para peles maduras, o menos é mais. Tudo que é em excesso, ele marca nossas linhas e rugas. Então, prefira bases mais fluidas, bases mais leves. Isso não tem muito a ver com a cobertura da base, e sim com a textura. Prefira bases, por exemplo, que escorram assim, que nem essa, tá vendo? Mais líquida. Falamos da textura. Agora um erro que eu sempre vejo muitas mulheres cometerem é usar uma base muito clara. Bases claras, elas enfatizam as nossas linhas e rugas, porque assim, na maquiagem, tudo que é claro aumenta, tudo que é escuro diminui. Na medida que você aplica uma base muito clara, essa base ela vai enfatizar as nossas linhas e rugas e deixar com aspecto artificial, uma cara de fantasma, digamos assim. O correto é você escolher uma base que tenha o tom próximo ao seu colo para ser uma coisa uniforme. Normalmente, eu sei que normalmente a gente não toma sol no rosto, então o nosso rosto é mais claro que o nosso colo. A verdade é que você tem que proteger toda essa área, rosto, pescoço e colo, para não ficar com aquele colo super queimado. E aí você tem que usar uma base muito escura para ter que uniformizar essa pele e tudo ficar do mesmo tom. Eu sei que em 1970 era muito comum as mulheres tomarem sol no rosto. Era a moda você ficar com aquele look bem bronzeado. Mas um dos cuidados com a nossa pele, que deve ser iniciado logo cedo, é não tomar sol no rosto, pescoço e colo. Aí você já sabe de todo o malefício do sol e tudo mais. Então é importante você proteger toda essa área com proteção máxima para não ter um envelhecimento acelerado e manter a saúde desta cutis. Então, eu vou aplicar desse lado uma base bem clara e pesada. Ai, fica com essa cara, olha, de reboco, que eu não gosto. Divinas, aqui é pele, é base, é maquiagem leve, tá? Porque eu sou obcecada por pele e cuidado com a pele. Porque quanto mais você cuida da pele, menos maquiagem você vai precisar usar. Olha, olha isso. Nada de naturalidade. E quando você vai escolher o tom, ele tem que fazer uma continuidade, colo, pescoço e rosto. Muitas vezes no verão a gente fica realmente mais bronzeada, então a minha
sugestão é que você tenha uma base um pouco mais escura para esses momentos, para quando você comprar aquela base do tom errado, você consiga fazer essa misturinha para poder dar essa aquecida. Eu gosto de bases levemente mais quentinhas. Eu acho que ela fica com um aspecto mais natural, não fica com essa cara branca estourada e ela dá um calorzinho assim para a pele, sabe? Que na minha opinião faz toda a diferença em peles maduras. Vou mostrar pra vocês. Então, inclusive, você pega essa base mais líquida, tira o excesso. Eu gosto de tirar assim na mão mesmo. E aí você vai aplicar no seu rosto. Essa base para dar esse aspecto mais natural, sem excesso de produto. Eu gosto muito de aplicar com o pincel e com a esponjinha. Eu vario, tem época que eu tô a fim de usar esponjinha, tem época que eu tô na fase do pincel, e agora eu tô na minha fase do pincel. Olha a diferença. Veja como ela tá bem natural, fluida, com uma cara de pele uniformizada, valorizada, sem estar com cara de maquiagem que nem essa. Veja que esse lado onde eu tô usando a base do tom correto, e até um pouco mais quentinha, ela faz um efeito lifting na pele, enquanto essa derruba totalmente o rosto, derruba o olhar e tudo mais. Fica com cara de maquiagem mesmo, que é isso que a gente não quer. A gente quer dar esse aspecto de leveza, de menos é mais, sabe? Ok, Dri, que eu tenho pele oleosa. Vamos entender primeiro por que surgiram as bases mate. O mercado ele era dominado até então por meninas jovens, referências jovens, cuja pele estava em ebulição hormonal. Essas peles onde jovens, normalmente, elas têm uma produção excessiva de oleosidade por conta das questões hormonais. Então, a indústria de cosméticos desenvolveu bases mate e super mates por conta dessa demanda que exige uma base que realmente controle excessivamente a oleosidade da pele. Quando a gente fala de peles maduras, existe aí uma transformação hormonal também, mas para menos. Então a nossa pele, ao longo do tempo, ela vai se tornando mais seca. E mesmo as peles oleosas, elas não são tão oleosas. Aliás, se sua pele está muito oleosa e você é uma pele madura, observe se você está fazendo o seu skincare com constância e está se dedicando à sua pele, principalmente hidratando da maneira correta, porque até as peles oleosas, elas podem estar desidratadas. Eu mesma já vi peles oleosas descamando e excessivamente oleosas porque a pessoa ela não hidratava a sua pele. Voltando ao que a gente estava falando sobre bases mate, essas bases excessivamente mates, elas têm esse poder realmente de controlar a oleosidade. Mas a pele madura, ela precisa de recuperar o viço, a luminosidade, a radiância que a gente perde ao longo do tempo. Se você usar uma base muito seca, além de ela ressaltar suas linhas e rugas, ela vai dar uma aparência de pele sem viço, que é justamente isso que a gente perde ao longo do tempo. Então a gente precisa dessa luminosidade e radiância, que é diferente de uma pele oleosa, com aspecto oleoso. Peles com aspecto oleoso, geralmente a luminosidade é mais no centro, mas essa radiância, principalmente aqui nessa região do C, ela dá um aspecto, uma cara de pele tratada e cuidada, e é isso que a gente quer aqui. Então, prefira bases soft matte
ou semi-mate e tenha uma base para chamar de sua. Nada de usar a base da filha, da sobrinha, que tá lá na bancada e que é aquela base mega seca e que vai ressaltar as suas linhas e rugas e vai tirar totalmente o vício dessa sua pele. Combinado? Erro 3. Aplicar uma camada grossa de corretivos e super mega mate. É o mesmo princípio, tá? Da base. Bases muito grossas, muito mate, enfatizam nossas linhas e rugas. E o mesmo acontece nos corretivos. Eles aumentam, sim, e enfatizam nossas linhas e rugas, os corretivos muito mate. Então, esses corretivos, a princípio, ficam muito bom. Depois que eles secam, principalmente, eles marcam todas as nossas linhas e dão um aspecto pesado na maquiagem. O que a gente não quer, divinas, é aquele aspecto pesado de pele marcada. Eu, por exemplo, eu não gosto da sensação que a maquiagem às vezes dá, de algumas maquiagens, principalmente as mais pesadas, que a pele parece que eu sinto a base no meu rosto ao longo do dia. Essa sensação pesada é o que mais me incomoda. Incomoda vocês também? Eu nem preciso chegar muito perto da câmera para vocês notarem que já enfatizou as minhas linhas e rugas. Daí vocês conseguem ver. E relaxo a pele, que tem pouca elasticidade e pelo excesso de produto, o corretivo se acumulou ali na linha e na ruga, enfatizando muito mais o que a gente tem e o que a gente não tem. Então, o ideal mesmo é se aplicar em pontos estratégicos do seu rosto. E uma dica de ouro, divinas, é você que tem pele madura, aplicar o corretivo aqui, ó, nesse cantinho. O que acontece? Com o tempo, a gente, além da perda de colágeno e elastina, a gente tem uma perda óssea. E o que ocorre? Esse globo ocular, ele fica maior e aí, consequentemente, a gente tem um olho que vai ficando mais fundo. Então, muitas vezes, a nossa olheira, por pigmentação azulada, amarronzada, avermelhada, acinzentada, e também, somado a isso, a gente tem as sombras formadas no nosso rosto que pioram ainda a nossa aparência, dando um aspecto de cansaço. Então, quando você aplica o corretivo nessa área aqui no cantinho, você retira essa sombra, dando um aspecto mais uniforme para a pele e trazendo essa olheira mais profunda para frente. Lembra que eu falei? Todo o claro aumenta e o escuro diminui? Então, ele traz para frente essa região. Então, prefira corretivos mais hidratantes, não muito grossos. Você não precisa aplicar uma camada excessiva de produto para cobrir. O ideal também é você aplicar, espalhar. E se você quiser retocar, você vem com um pouquinho mais de produto e aplica pontualmente na sua pele. E você pode até, que eu gosto bastante, tá? Esse pincel, se eu não me engano, é da Macrila E99. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí, você vem com um pincelzinho ali no pontinho. Em batidinhas, você espalha o produto para não tirar a cobertura. Quarto erro. Eu adoro falar desse erro, porque tá embutido, parece, nas entranhas das mulheres. Eu não culpo vocês, porque realmente a gente, por muito tempo, a gente foi bombardeada e a gente só teve referências de influenciadoras mais novas. Lembra que eu falei da pele, da produção excessiva de óleo e a necessidade de combater e controlar essa oleosidade? Vamos falar do pó.
do pó. Pó compacto, esse excesso de pó, e fazendo até aquela técnica de baking, que é uma técnica, divinas, usada principalmente no palco. Por quê? Porque a gente tem aí muita luz, muito movimento artístico. Então, os artistas, eles fazem essa técnica justamente para que a maquiagem não derreta. Mas existe ali muito suor, muito suor que você tem que controlar, muito movimento e tudo mais. E isso realmente funciona no palco, mas na vida real só vai enfatizar suas linhas e rugas. E o que que eu vejo? E aplica por toda a sua pele, como se não houvesse amanhã. Olha como acumulou, olha. Olha a diferença desse lado e desse lado. Esse lado não acumulou nada. Enquanto esse ficou todo acumulado lá nas minhas dobrinhas. E aí você aplica aquele monte de pó que vai te acrescentar 1000 anos na sua aparência e, inclusive, vai te dar um aspecto de pele empoeirada. Não, divinas, é imediato como ele ressalta nossas linhas e rugas. Sem contar que a nossa pele fica super, hiper pesada. Olha aqui, olha isso. Na hora, faz cré. E por quê? Pó compacto, ele tem a função de cobrir, uniformizar a pele, uniformizar o tom da pele, e as partículas são maiores. Por isso, ela se deposita mais nas suas linhas e rugas. Por outro lado, se você usar um pó solto, um pó solto, e aplicar com um pincelzinho, eu amo esses pincéis menorzinhos para aplicar pó, porque a gente também não quer aquele excesso de pó, tanto sendo aplicado com a esponja como com aquele pincelzão que eu nem uso mais. Você vem e retira o excesso, então pega e retira o excesso. Você vai aplicar uma nuvem de pó, digamos assim, para selar essa pele, retirar o brilho sem excesso. Então, eu gosto de aplicar aqui nas olheiras. Então, eu gosto de aplicar uma camada fina de pó nessa área, como se fosse esse triângulo mesmo. Um pouco aqui na lateral do nariz, porque a gente tem um aumento da profundidade aqui dessa área. Então, eu aplico aqui, ó, nessa área aqui. E na região do bigode, que muitas mulheres maduras suam aqui por conta da mudança hormonal. E testa. E também aqui nessa lateral, principalmente quando eu aplico o blush para enfatizar as bochechas. Então, é como se fosse uma âncora. Testa, nariz, lateral do nariz, bigode, queixo e laterais. Com isso, você vai matizar a sua pele com leveza e manter essa radiância nessa região que é tão necessária e que dá esse aspecto de pele leve, pele viçosa, sem ficar com aquela pele super, hiper seca, sem viço e sem luminosidade nenhuma. Dica 5. Eu vejo muitas mulheres cometendo esse erro. Lápis preto. Então, o que eu vejo é muitas aplicar o lápis preto ali por todo o olho e primeiro erro,
não sei se vocês conseguem ver, ficar aquela linha branca próximo aos cílios, como se faltasse lápis aqui na raiz dos cílios. Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem um aumento das ruguinhas de pele, um excesso de pele. Então, é como se a pele, ela caísse sobre a base dos cílios, então fica uma pelinha ali escondidinha. Muitas mulheres vendo aqui com o lápis preto e passando embaixo do olho. Aqui. E pronto. E aí vão trabalhar e vão fazer suas coisas. O que que acontece? Primeiro, ele cai o olhar. Vocês conseguem observar? Cai o olhar, pesa e ao longo do dia, dependendo da pele, se ela for oleosa, vai começar a borrar aqui. E normalmente, quando se trata de uma pele madura, isso ocorre mesmo. Por quê? Porque a gente tem excesso de pele abaixo dos olhos. Então, aquela pelinha que antes era lisa, ela faz uma dobra e encosta no lápis preto, manchando toda essa área. Ai, Drica, eu gosto de usar um lápis preto à prova d'água. Eu não gosto, porque na hora que borrar, você não vai conseguir tirar de jeito nenhum. Vai conseguir tirar na sua casa, mas vai ficar com o olho borrado a festa inteira. Então, não precisa aplicar esse lápis embaixo, de maneira que ele, além de cair o olhar, ele ainda pesa e não alonga o olhar. Então, perceba que o olho, ele caiu, pesou, principalmente aqui embaixo. E o ideal é que, em pele madura, a gente sempre dê aquele efeito lift. Então, como que eu gosto de aplicar o lápis? Apoia a mão está firme na pele, você pode até dar uma puxadinha para cima e puxar esse lápis e aplicar na raiz, morrendo para ficar bem fininho. Bom, divinas maravilhosas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe com todas as suas amigas para ajudar esse canal a crescer ainda mais e chegar a todas as mulheres maduras desse Brasil. Então, já me segue, já aciona o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até breve. Kisses!